Salve, salve galera do Moneyball! Estamos aqui em mais uma edição do nosso programa sobre esportes americanos. Hoje, especialmente para falar do Super Bowl número 51, que acontece agora nesse domingo em Houston, tá? Dia 5 de fevereiro. Então hoje eu trouxe só pessoas que entendem do esporte. O Marcão e o Bonini já são os habituais do programa. O Bonini, nosso cara de NFL. Mas hoje também temos duas presenças ilustres do jornalismo da Rádio Jovem Pan. Por favor, se apresentem. Primeiro deles, parceria QB e um tight end, Vitor La Regina, do Pingos nos Is. Eu sou o quê? Eu sou o tight end? É o tight end. Você está certo disso? Não. Um wide receiver. Um wide receiver bem baixinho. Rota curta assim, ali que resolve o jogo. Exatamente, aqui dos Pingos nos Is para falar de Super Bowl aqui no Moneyball. E o Guilherme Campos, produtor aqui da Jovem Pan, torcedor do New England Patriots. Por isso que eu encho muito o saco dele por dois Super Bowls que o New York Giants já derrotou Tom Brady e companhia. Mas uma rivalidade sadia, vamos destacar, né? Não, claro. Da NFL em primeiro lugar, da paixão pelo futebol americano. Vitor La Regina torce para o time que tem compartilha da mesma casa, né? New York Giants. New York Giants, New York Jets. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são rivais, apesar de dividirem o mesmo estádio e estarem na mesma cidade, mas como são de conferências opostas, eles também não são irmãos, assim. São primos distantes, mais ou menos. São primos distantes, assim. Sabe? Só se encontram a cada 4 anos, assim. Marcão, 49ers, seu time? 49ers, West Coast Forever. Apesar do pessoal estar me acostumado vendo falar de beisebol, eu comecei, na verdade, gostando sempre de futebol americano. Pela falta de oportunidade de praticar aqui, eu curtia só pela TV. Mais antigo que esse pessoal aqui, eu curtia já desde a época da TV Bandeirantes, quando passava aqui no Brasil, vi Joe Montana jogar e ganhar Super Bowl, coisa que vocês devem ter visto só pelo YouTube ou por vídeos. Pelo videogame? Pelo videogame, talvez, né? Eu vi um pouco o show do esporte ali. Show de esporte e tal. Eram as transmissões do Super Bowl. Mas enfim, estou aqui também para falar pelo meu filho Victor, de 5 anos, que ama futebol americano, torce pelo Cincinnati Bengals, porque ele acha o capacete laranja com as listas pretas muito legal, mas ele tem 5 anos. Ele talvez descubra outros times no futuro. Bem, vamos conversar bastante. Vamos conversar depois. O Gui já falou que a Regina já apresentou como um torcedor do Patriots. O Bonini é um cara político. Toda vez ele vai estar com a camiseta torcendo para um time, então a gente nem vai perguntar. Ele torce para um jogador, na verdade. Se ele for forte, musculoso, ele torce. Eu só queria destacar que eu gosto, óbvio, do time do Patriots, mas eu torço desde antes do Tom Brady. Sim. Que tinha sofria. Não é uma modinha. Não é modinha. Ele era um sofredor, né? Não, eu acompanho, inclusive, por conta disso. Eu ganhei uma camisa do Patriots, de uma pessoa que morava em Boston, e aí eu comecei a... E de quem era o jogador? Quem era o jogador? Era do Bledsoe. Meu Deus. Era difícil. Mas o Bledsoe fez boa temporada. Sim, fez. Ele, na verdade, ele representou uma mudança, era um salto de pancada, né, o Patriots nessa época. Sim, antes dele, né? Antes dele, aí chegou o Belichick, Foi a cara do chegou Patriots na década Robert de 90. Kraft. Era melhor que o Vini Testa Verde, né? Vini Testa Verde do Jets. Eram tempos não muito bons. Tempos sombrios. E aliás, a gente tava falando o Jets com uma ligação muito forte pra carreira do Tom Brady, né? É o responsável, né? Se não fosse o Jets, Mo existia o Tom Williams, Brady, né? Mo Williams, você merece todos os anéis de Tom Brady. Muito bom. Vamos lá, vamos falar de Super Bowl edição 51. Vamos começando, ver quem quer falar. Quem é o Falcons? Quem é o Patriots nessa temporada? Vamos começar falando do New England, né? Que a gente estava falando aqui, discutindo agora, né? A pergunta é, não porque o Patriots está no Super Bowl, mas por que não estaria no Super Bowl, né? Eu acho que o Patriots, de fato, não é a surpresa deste Super Bowl. Mais uma vez, liderou facilmente a AFC Leste. Esperar que chegue. É uma dinastia. É uma dinastia, Belichick e Brady, e por mais que o tempo passe, que a idade avance, parece que os dois buscam sempre formas inovadoras de manter o ataque muito saudável. E parece que a defesa dos Patriots, ao contrário das outras conquistas, está cada vez mais forte. Está muito forte a defesa dos Patriots neste ano. É isso mesmo. É impressionante. É isso mesmo. Acho que o Patriots é muito louco, né? Porque pra a gente que às vezes tá assistindo e fala, meu, quem são esses caras, né? Às vezes o time, você fala, meu, é um time, se você for ver no papel, parece um time juvenil às vezes que vai jogar. Você não conhece os caras, não foram draftados, mas vira um time super pró. O Bill Belichick força esses caras ao melhor deles, todas as unidades do time. Então você não sabe quem são os caras da linha ofensiva, você às vezes não sabe quem são os caras da defesa, você às vezes mal sabe quem é o seu recebedor dessa temporada. Quando você vai ver, esse cara já tem, sei lá, 40 passes na temporada que o Tom Brady já lançou pra ele, esse cara já tem 13 touchdowns e provavelmente esse cara já vai ser um jogador que vai brigar pra um Pro Bowl.
Então acho que é isso que resume o New England Patriots, né? É a mágica do Bill? É a mágica. E um detalhe importante também, nessa temporada, os 4 primeiros jogos o Tom Brady não atuou, né? Ele tava Exato. suspenso, o caso do Deflategate lá de trás. E jogou o Jimmy Garoppolo os 2 primeiros jogos, ele machucou, entrou Exato. o Jacob Brissett e mesmo assim o time E segurar a bronca. seguraram a bronca. O Isso. Brady voltou com 3-1, uma campanha muito boa até. E valorizou o próprio Garoppolo, né? Sim. Boatos que o Patriots está aceitando agora uma escolha de primeira escolha do draft ali pelo Garoppolo. Pode ser que pode ser que ele não jogue no ano que Sim, vem. já contra os admite Patriots. que o Jacob Brissett pode ser o reserva reserva. do Tom Brady. E aí... E de fato, assim, se você for ver, olhar desde 2001, quando o Brady foi pela primeira vez ao Super Bowl, a AFC é dominada praticamente por Tom Brady, Peyton Manning e Big Ben Exato, do sim. Pittsburgh Steelers. A única exceção foi em 2012, quando Joe Flacco liderou os Ravens até o Super Bowl. Então, a AFC é praticamente dominada por esses três. Três Não é times, uma conferência que tem novidades, muitas novidades. A diferença realmente foi o Baltimore em 2012, mas de fato é o New England, Broncos, né? O Colts quando tinha o Manning e Exato. os Steelers. O conceito de dinastia, acho que surgiu agora com o Patriots, né? Acho que esse conceito... O Steelers é um time que sempre foi muito regular na NFL, acho que na história toda, né? Sim, Sempre é o maior aparece. vencedor até hoje, né? Exato. E o Peyton Manning, acho que os números dele mostram porque que ele é considerado um jogador entre os melhores, né? Então agora indo para a outra conferência, temos um azarão, na opinião de vocês. Atlanta eu imaginava. Falcons é um azarão. Porque assim, é um azarão para chegar no Super Bowl, mas ele foi o time que mais marcou na temporada, não foi, se eu não me engano? Sim. Então assim, alguém esperava, alguém apostava que o Falcons chegaria onde chegou. Acho que no do Matt começo- Ryan, talvez. Acho que nem ela. Ninguém. Foi um Família do time Matt subestimado. Ninguém, se você ver as bolsas de apostas, quem tinha apostado nos Falcons no início da temporada tá rico. Só Eu pra quero, fato de chegar no eu quero Super Bowl. saber se o bilionário Arthur Blank, dono do Falcons, tem um papel importante nessa história e se ele vai dançar de novo, vai fazer a dancinha dancinha, dele As no famosas final, dancinhas, entendeu? as famosas dancinhas. O Atlanta Falcons ele tem conseguido fazer, a gente tem acompanhado até contra o Baltimore Ravens, o time já chegou em várias finais de conferência, tem chegado nos playoffs, o Matt Ryan como quarterback de franquia tem sido o nome do time, tem feito boas temporadas, passando sempre de 4.000, quase 4.500 jardas quase toda a temporada. A gente teve bons anos de Matt Ryan e ainda mais agora quando ele teve, um tempo atrás tinha o Tight end, que era o Tony Gonzalez monstro, né? Nossa. E Sólido. agora ele tem, junto com ele, muito provavelmente um dos melhores wide receivers da liga, que é o Julio Jones. E desde que eles estão juntos, essa dupla dá pra comparar com Aaron Rodgers e George Nelson, Tom Brady com Gronkowski, assim, é uma dupla que funciona muito bem. Então, eu acho, minha sensação que eu tive é que enfim, o Atlanta Falcons conseguiu mostrar sua força, porque o time tava meio que batendo, vocês não acham? Então, mas eu acho que ele não tem força pra bater o New England. Eu acho que o conto da Cinderela vai dar meia-noite no momento do Super Bowl. O que eu a acho gente- que a pressão vai sentir. Eu acho que o New England ele é muito experiente, ele vai conseguir lidar com a situação. Eu acho que eles não vão conseguir. E um outro fato, se alguém estratégico se machucar no Falcons, haverá uma dificuldade de substituição, eu acho. O que a gente espera, pelo menos, né, é que a gente tenha um jogo disputado, porque nesses playoffs, o que a gente tá tendo de jogo, Só saco de assim, pancada. de goleadas, assim, né, usando o termo do futebol, dos 10 jogos dos playoffs deste ano, 8 foram definidos, assim, por mais de acho que, se eu não me engano, 20 pontos. Não tinha uma decisão no final de jogo. A gente espera, pelo menos, que o jogo entre Falcons e Patriots seja disputado, assim como foi Patriots e Seahawks em 2015, que foi um jogo sensacional, um dos melhores Super Bowls Ou que que eu já tem a assisti. emoção desse playoff do Dallas Cowboys e Green Bay Packers, Que foi o sensacional. único jogo Sim. desses playoffs que realmente o torcedor ficou ali até o final e conseguiu acompanhar um final de jogo emocionante. Fiquei decepcionado com os Steelers. Eu tô até agora não acreditando como foi esse jogo. Mas sobre o Atlanta também eu queria colocar que pode pesar esse fato de não ter chegado a experiência de chegar ao Super Bowl, mas nos 2 jogos que ele fez em playoff, seja contra o Seahawks e contra o Green Bay Packers, o ataque ele foi muito Ele foi muito supremo, né? dominante. Ele foi muito dominante.
E você tem um ataque que ele é completo. Tem um jogo corrido muito bom. concordo, Com eu o concordo. Coleman, com o Devonta Freeman. Eu concordo. E o Julio Jones recebendo muito bem, jogando muito Eles bem. variam melhor, eles não ficam apostando somente em corrida, Sim. passe. É um jogo muito consistente e ele é bem equilibrado. Exato. Nas Um redes ritmo sociais, alucinante. o pessoal ainda tá tentando achar onde tá o Packers, né? Que o pessoal falou que sumiu. Fiquei Então, decepcionado. Eu fiquei contente Foi. com o Packers. Amassado. Eu fiquei contente com o Packers. Não sei se vocês Massacrado. concordam, mas se a gente pegar o início da temporada, que o time tava na 10ª rodada, tava 4-6, eu mesmo falei pra vários amigos, esquece, esse ano não vai. O time tava 4-6, conseguiu ganhar a divisão, conseguiu ir pros playoffs, conseguiu ganhar de times muito difíceis. O New York Giants tava com uma defesa muito boa, conseguiu acabar com o ataque super potente do Aaron Rodgers, que tá jogando fino da bola nesse final de temporada. O Dallas Cowboys. O- Conseguiu acabar com os Cowboys, você disse? Conseguiu ganhar dos Cowboys. Dos Giants, né? Confundi. Conseguiu ganhar dos Cowboys, do Giants. E chegou contra um time que tá desde o início da temporada jogando muito bem, muito equilibrado. Então talvez, acho que não... Acho que teve lampejos, assim. Acho que talvez chegou uma hora que o gás acabou. gás acabou e de repente pra esse Super Bowl a frustração talvez fosse maior. Você jogar contra o Patriots e daí talvez o Patriots fosse dar uma sacolada no Green Bay, que acho que talvez ia doer mais ali pros torcedores. Sim. Velho. Mas eu acho que se os Falcons ganhar vai ser motivo de ter um filme. Que, aliás, tudo que acontece no futebol americano vira filme nos Estados Unidos. Você não acha que é o ano que o Cubs ganhou lá? Você não acha que dá pra ser o ano dos times que... Mas vai virar um filme com certeza isso daí. Não tenha dúvida. Agora, do Falcons também, porque deve ter alguma coisa, aquela união de vestiário, aquelas coisas mirabolantes que acontecem que fazem com que os jogadores se superem. Eu não vejo uma explicação muito óbvia, muito além disso, pra chegar desta forma como chegou no Super Bowl. E tem um fator interessante também que o provável MVP da temporada regular vai ser o Matt Ryan. Minhas o Matt apostas. Ice. Eu concordo. Regularidade Justo, por tudo né, que ele também, mostrou né? durante Muito o Até justo. porque eu acho que o Justo, Tom Brady, justo. por mais que ele fazer nessa temporada, ele tá ainda tem uma manchinha ali. Ele por não causa jogou os 4 jogos. jogou os 4 Não, jogos. E se for pegar o Matt Ryan, ele levou um time que, se não era desacreditado, é subestimado, pelo menos. E ele conseguiu um ataque num ritmo muito bom, ele conseguiu variações de jogadas e levou. Ganhou do Seahawks, que é uma defesa muito Ele praticamente boa. caminhou nas águas. Sim. Não tem outra Uma explicação. pergunta pra vocês, não vou falar a temporada inteira, que é até desumano a gente tentar lembrar todos os jogos, mas pelo menos dos playoffs, qual foi a jogada linda, assim? Independe de qual time, na opinião de vocês. Eu acho que foi o passe do Rodgers no final do jogo contra os Cowboys que deu vida pro Green Bay. Foi o melhor jogo né, dos playoffs. Agora eu não vou conseguir lembrar o nome do Foi o recebedor. Jared Cook. Jared Cook, exatamente. Foi uma recepção sensacional, uma recepção fantástica ali que praticamente levou os Packers à final de conferência, porque os Cowboys estavam ali já praticamente indo já direto para enfrentar o Atlanta. Eu concordo com o Victor também, e um aspecto interessante nas coletivas, no pós-jogo, os jogadores falavam que essa jogada não estava no playbook do Green Bay. Simplesmente o Rodgers chamou o time, como se fosse numa brincadeira, falou, Fez quero que na você cabeça faça dele, isso, vamos nessa. o outro aquilo, e ele acabou achando o Jared Cook livre para fazer a recepção. E falando de uma final de conferência, é uma coisa até arriscada, né? Você meter uma jogada sem estar no playbook é um O cara tem que ter culhão pra fazer um negócio culhão. desse. Mais um Eu milagre de concordo. Rodgers, né? Mais um milagre. Acho Por que isso todo que eu mundo- achei uma injustiça dele ter parado como parou. Eu acho uma pena. Por falar em Rodgers, também um lance interessante no jogo contra os Giants, a Harry Mary que ele lança no final do segundo quarto também. Com certeza. Com certeza. Foram Com muito certeza. bem. O Randall Cobb foi a recepção. Ele, Acho que no sim, acho que final, foi o Randall e- Cobb, sim. É impressionante Ele também. está se especializando nesses milagres, o Aaron Sim. Rodgers. Né? Qual que foi de vocês? Eu concordo concordo com o essa. Vitor. Eu fico com o primeiro lance contra os Cowboys que o Victor falou. Acho que as duas jogadas com certeza foram as duas do Aaron Rodgers pelo momento, né? Aquela jogada com 13 segundos pra acabar o relógio, todo mundo já apostando numa prorrogação contra o Cowboys, o cara lança uma bola que sai... Na verdade, aquela jogada não tinha no playbook porque ela foi totalmente no improviso, né? Você vê, pega a jogada, ele foi pro outro lado, joga contra o movimento contrário do corpo e o cara já tava quase fora do campo, né? Mas Tipo, isso foi sensacional. que delimita o grande jogador, coisa que você não consegue Mas- mais hoje em dia. Tá todo mundo preso no playbook. Mas tem um mérito gigantesco dessa jogada pro Cook também. Sim, Porque aquela bola ali que o cara pegou, nossa, a bola foi sensacional. Às vezes você vê passos mais simples que eles Agora, não pegam. Pegam, né? exato. Eu lembro agora de dois lances só dos times que foram pro Super Bowl, que a gente tem que fazer justiça também aos times que chegaram lá. Dos Falcons contra os Packers, e um touchdown do Julio Jones de mais de 70 jardas, que atravessou o campo, um passe maravilhoso Ele do Ryan. destruiu a secundária, né? Ele com a jogada. destruiu a secundária dos Packers. E eu consigo lembrar aqui do jogo de Patriots e Steelers,
de um... Não foi nem a jogada ensaiada, que também foi muito bonita do Brady, né? Sim. Mas eu consigo lembrar dos Steelers na linha de meia jarda, prestes a fazer um touchdown, que ia deixar o jogo muito equilibrado, e os Packers conseguiram evitar o touchdown. Os Patriots conseguiram evitar o touchdown. O Steelers teve que se contentar com o field goal e isso fez toda a diferença no jogo. Empurrou uma jarda, depois empurrou mais 5 jardas e eles acabaram foi de meio, depois os Steelers era um touchdown que virou um field goal e lá em Boston não adianta nada. Agora vamos falar um pouco especificamente do Super Bowl, né, que vai acontecer nesse domingo, dia 5. Até para todos que gostam de outros tipos de esportes americanos, o Super Bowl ele é diferente da maioria das outras ligas, onde ele não tem uma sequência de jogos como final. Como é o beisebol, o MLB, que são melhores 7, o basquete é a mesma coisa, o hockey também. O Super Bowl ele é uma única final, então os campeões de conferência se enfrentam uma única vez. E acho que talvez seja por isso que é um grande espetáculo, né? Algo que é assistido por um em cada três americanos assiste. E vem crescendo cada ano. Cada ano cresce. Essa edição vai acontecer em Houston. A gente lembrou aqui que a última vez que houve o Super Bowl em Houston foi quando, no intervalo, a Janet Jackson pagou peitinho, né? Justin Timberlake arrancou a roupa dela. E o mais engraçado é que isso mudou, depois disso, mudou totalmente a forma de transmissão, não só do Super Bowl, mas de quase toda a mídia americana, né? Porque houve uma avalanche de ataques, de censura, de não sei o quê. A emissora que transmitiu esse Super Bowl acabou sendo processada por muitos telespectadores, então isso teve problemas judiciais depois, né? E hoje tudo que é transmitido nos Estados Unidos, em qualquer coisa, você parece que tem um delay, né? Que dá tempo do cara cortar ou não, se acontecer alguma coisa errada no ao vivo, né? Então, assim, segurança. Mudou totalmente, não só o era esporte, ao vivo mesmo. Era ao vivo. Mas vamos falar de Super Bowl. A gente já tá vamos para o número 51, edição 51. Houve a comemoração como é que se diz? O 50º, que fizeram uma grande logo. A contagem, a numeração era número normal. Não era em algarismos romanos. Não era algarismo romano, como era a tradição. Agora voltou, mas é um evento que já movimentou bilhões, né? Acho que no total de 50 anos aí de 50 edições de Super Bowl, a gente teve um total corrigido aí de mais de 5 bilhões de dólares já. Só perde pra final da Champions League, né? Também a grandeza. Exato. Um negócio que só basicamente passa em poucos países, né? Se a gente for pra pensar. E movimenta tudo. Ainda é o intervalo, né? O 30 segundos mais caro da publicidade no mundo. Não, e o mais engraçado é que 5 milhões de dólares. Não, e o mais engraçado é que ele começou super barato, se você for pensar. O primeiro ingresso, o primeiro Super Bowl, custava mais barato $6. Com um ingresso até $12. Encalhou. Até porque a gente lembrou que... E ano passado a gente teve o mais caro da história, que foi $21 mil. Então, olha que diferença, né? Então, você vê. Exato, mas isso dá... acho que é muito por causa do intervalo, né? Do showtime do intervalo. Na verdade, virou um evento americano, Exato, porque a gente lembrou que foi a partir de 91 que tocou o New Kids, né? New Kids on the Block. No intervalo, e em 93 que foi a virada. Em 1993 a gente teve um show fantástico do Michael Jackson em Los Angeles, com todos os... Gostei, você pode dançar também. Enquanto eu falo, ele pode mostrar dançando. O Bonini dançando e imitando Michael Jackson. E teve o Michael Jackson em 1993 que praticamente mostrou que o show do intervalo também podia ser um show para quem não gosta de futebol americano, assista também ao show pop, a música norte-americana, né? Foi o pontapé inicial para virar o show. E aí conquistou a audiência americana, na verdade, conquistou todos os públicos. Valorizou, porque o intervalo do Super Bowl era o momento em que você levantava para pegar mais comida. Na geladeira. Se você tava em casa, você ia lá pra buscar Ia no mais, banheiro, né? Ia no banheiro, ia buscar mais bebida, ia pegar mais asinhas de frango, mais pipoca, mais pizza. De repente, com o show, se tornou interessante. E tudo fica na frente agora, né? Na mesa. Exatamente. E com o show mais interessante e as pessoas assistindo, os patrocinadores aumentam a cota de pagamento. Show me the money. Esse é o Moneyball. Podemos falar nomes aqui? Marcas? Podemos, são marcas gringas, vamos lá. O intervalo já há algum tempo agora é intervalo da Pepsi, né? A Pepsi que tem o dona desse intervalo. Sim. E, pô, isso faz uma associação da marca com o evento. Lembrando que a Pepsi, ela desde o início foi a principal marca que patrocinava o Michael Jackson. Exato. Então, ela teve essa coisa assim também, ela fez essa marca. E talvez ela foi a que ganhou mais, né? Quando teve o Michael Jackson no grande intervalo em 93. Posso aproveitar o embalo só e falar, já que a gente tá falando de tamanho, só passar por favor. As audiências, só pra gente ter uma ideia de audiência.
A primeira audiência mais assistida da história do Super Bowl foi a de 2015, New England Patriots contra o Seattle Seahawks. 114,4 milhões de telespectadores. É muita gente. A segunda mais assistida foi aquela lavada, né, Peyton Manning, obrigado pelo seu serviço, muito obrigado por tudo que você fez, mas realmente foi uma lavada, Seattle deu um couro, 43-8 no Denver Broncos, 112,2 milhões. Em 2014. A terceira, do ano passado, Peyton Manning, obrigado por tudo, você fez gigante, Von Miller, seu lindo, valeu. Denver Broncos ganhando o Carolina Panthers, 111,9 milhões. Tudo meio parecido, né? Mas é engraçado que os Super Bowls nos últimos anos estão assim, batendo recordes atrás de recordes, mas o de 2016 ficou atrás de 2015 e 2014. Exato. Aí eu não sei te dizer se eram os dois times menos prestigiados, Talvez. ou talvez o jogo foi menos interessante, foi um jogo muito defensivo o último Super Bowl. O Denver Broncos ele tem uma grande torcida nos Estados Unidos. Eu achava que esse ano um Super Bowl entre Dallas Cowboys, que é a maior torcida, né, contra o New England Patriots, que querendo ou não, todo mundo nos Estados Unidos, tirando as pessoas de Boston, estão torcendo contra. Não odeia, né? Eu acho que seria a audiência mais sensacional da história, 200 milhões de E é pessoas. interessante também que em toda a história da TV americana, as 20 audiências maiores são do Super Bowl. Perfeito, é isso mesmo. Então o negócio Exatamente. Então isso dá o gigantismo, a dimensão do evento, que ele é colocado como o segundo dia mais importante, só perde por ação de graças. E aqui no Brasil também, né, crescendo muito. Muito, gente. sim. Exato, exato. Eu acho que é muito pelo que você falou, que diferente da NBA e dos outros esportes americanos, a final uma é um jogo única só. final. É um jogo só, acaba valorizando. É, As os pessoas têm outros- interesse em ver. É um dia que você vai pegar, sentar e vai saber quem é o campeão. Eu acho que eles entenderam, eu acho que o futebol americano é um modelo que foi muito bem organizado e desenhado para ser midiático. Então, não só o Super Bowl, mas se a gente pega o jogo em si, tem intervalo pra caramba, então é bom pra patrocinador e tudo mais. Os 32 times, todos os anos, eles conseguem se reciclar, então todo ano você vai ter 32 times que são fortes, então não vai ter um time muito ruim, que nunca vai. Então, o próprio Carolina Panthers é um baita exemplo, é um time que há uns anos atrás era saco de pancada, foi pro Super Bowl agora e já virou um time referência. Então, o modelo de negócio ajuda, porque os times valem bastante, vale pra mídia, o jogo te permite ter inserções de comercial pra qualquer marca, vale a pena, porque é uma baita audiência. E daí chega num grande evento, quando você vai ter uma grande final, pô, é sensacional, né? Não, e o Não, mais o único, engraçado... só corrigindo, só Cleveland Browns e Detroit Lions que não conseguem chegar. Quase. Lions esse ano teve um... Lions melhorou bastante desde que o descendente lá do A Ford, Martha né? Ford assumiu, a né? Martha Ford Uma assumiu. temporada E que virou não até tinha uma Megatron. Megatron, né? Uma temporada que Perdeu não o tinha Megatron. Megatron. Todo mundo falava, agora já era. Eles investiram, acho Não, que talvez mude, mas o Browns não tem. E, claro, tudo isso se criou em cima do Super Bowl justamente desde 93 por causa dos convidados que são chamados para fazer esse show do intervalo. São 20 minutos, se eu não me engano. Né? E ultimamente tem tido até mais gente, né? Antigamente era Rolling Stones, Mas agora aí tá, tem... e é por isso que a gente vai vários entrar shows, nisso. é. Parece que esse ano vai voltar um pouco da coisa do um único artista, Sim. talvez com um ou outro convidado. Nesse ano vai ser a Lady Gaga. O pessoal tá adorando porque ela, por exemplo, tem todo um novo disco que ela quer fazer grandes shows. Ela vai lançar um documentário a partir desse Super Bowl. Existe toda uma dúvida quem vai ser os convidados, porque mesmo falando só a Lady Gaga, o pessoal duvida que só ela vá cantar, acho que não. porque nesses últimos anos sempre aparecem surpresas no meio, e não são nomes pequenos, são grandes nomes. O único que por enquanto foi confirmado como convidado, que já era meio de se esperar, foi Tony Bennett com a Lady Gaga, porque os dois já vêm fazendo uma Fizeram parceria. dueto, fizeram uma Vai ser parceria. chique, vai ser chique. Exato, vai ser Ela uma coisa respeita. mais chique, mas ao mesmo porque ela vem mudando já um pouco do forma dela, mas né? existe uma dúvida aonde ela vai fazer o show. Porque existe boatos que ela cantaria em cima, no teto do estádio. Então assim, Eu acho é uma que vão coisa fazer tudo. é uma coisa meio louca, mas que é uma coisa nova pro Super Bowl, mas não pra Lady Gaga, né? Eu acho que da Lady Gaga ainda se espera essas coisas polêmicas, loucuras. E falando um pouco de polêmica, também existe um receio de toda a mídia americana. Exato. De ela fazer um show de protesto. Esse acho que é a minha grande curiosidade em relação ao show dela, vai ser em relação a isso. Ela Acho que talvez até aumente a Exato. audiência, né? Porque tanto os Total, democratas quanto os expectativa. republicanos vão Trump, querer. você vai assistir o Super Bowl? Vale a pena. Eu Vai, acho ele é que amigo vai, do Bill né? Belichick. É verdade, olha só, olha que só vocês- isso. Olha Ele é amigo isso. do quê? De Bill Belichick. Não só do Bill Ah, Belichick, sim, de Tom Tom Brady Brady também. De Tom Brady Então, também. assim, nossa Eu bancada... acho que vai ter uma polêmica, eu acho que ela vai protestar, até porque a Lady Gaga
já se posicionou contra o Trump e Não, eu acho que ela vai é ter assumida, né? Total. algo dentro desse Só show. lembrando que ano passado já teve a Beyoncé fez um show que também gerou bastante discussão, né? Então, Foi Beyoncé faz um tempo. Acho que uns Ano 4 passado anos. acho que foi o Coldplay. Foi o Coldplay. Coldplay. Tá A enganado. Beyoncé acho que tem um tempinho ela mais. tocou 2 vezes. Tocou Coldplay, Bruno Mars e Beyoncé no passado. É verdade, ela Sim, tocou mas ela não era os três. principal, A né? Beyoncé ela Três. tocou 2 vezes no Super Bowl. É, Tocou vez, é. E ano passado ela E fez- foi o ano passado que ela fez um protesto meio... Sim. Panteras Negras, Ah, né? Então, sim. tipo, É um que foi ela ano entra, passado. é um que ela entra já no Isso. de Ela era baixo, convidada. ela já sai no gramado, ela não era a principal. Ela era convidada, por que isso. ela dança com as meninas do gramado, tipo, umas dancinhas meio, Isso. tipo... Então, Não, assim, eu acho bem provável que haja um protesto em relação Eu ao espero. Donald Trump. ela disse Agora, que não faria. Agora Ela a já gente prometeu falou, que não a gente faria falou de protesto. campeões improváveis. cortam ela. A gente falou de Atlanta Falcons campeão, de Chicago Cubs campeão, de Cleveland Cavaliers campeão. A gente pode lembrar também que nos Estados Unidos foi o ano que Donald Trump se elegeu presidente, então a gente não pode duvidar mais de nada. É verdade, talvez, exato. talvez Atlanta Falcons, verdade. ó, a chance tá aí, Atlanta Falcons. É, Esse é o bem ano. interessante. Esse é o ano. Esse é o ano. Escute ele. Esse é o ano, se não for E só esse por ano, agora, vai ser dá- É real. a possibilidade. Para dar uma questão de cifras, em relação ao show do intervalo com a Lady Gaga, vai ser o show mais caro da história do Super Bowl. São mais de 10 milhões de dólares que vão ser direcionados só para esse intervalo. Tá? Então vamos esperar para ver o que vai acontecer. Com polêmica, com dança ou cantando em cima do telhado do estádio, não sabemos, tá? E quem são os convidados além do nosso querido Tony Bennett? Vocês têm alguma sugestão de quem cantaria junto Molejo. Molejo. Eu não sei, mas eu fiquei com vontade de abrir um vinho, talvez, né? Em vez Eu de gostaria de ver o Agnaldo Timóteo. Seria sensacional. com a Bel Lady Max, Gaga. chiclete com banana. KLB talvez seja uma bela com opção. eu vou fugir da brincadeira e vou, sem brincadeira, eu vou arriscar Madonna junto com ela, porque vem rolando nos últimos dias uma polêmica dizendo que a Madonna e a Lady Gaga são inimigas, que não sei o que, não sei o que lá. Onde você Nelson leu isso? Rubens É aqui, muito ó. esses- Temos essas- todas nossas fontes, Ok, site temos de- nossas fontes. Ok, ok. Temos nossas É, fontes. exato. Eu preciso fazer o lado do entretenimento aqui, Nossa. pô. Então, assim... A pergunta é, será que Tim Tebow poderia aparecer no show de intervalo? Acho que tem condição. Não, Não há porque condição. a gente ainda não descobriu quem é ele na fila do pão, Do beisebol. ainda mais no Super Bowl. Então, Nossa, E os seria vídeos incrível. satizantes em Tebow têm crescido Seria nas redes incrível. sociais. Depois a gente manda os links pra vocês verem as pessoas, atletas dos Estados Unidos, satirizando Tim Tebow. Mas, Falando enfim, até desse lado business também, fica até um exemplo para os clubes brasileiros. O torcedor tá cansado de se lamentar que às vezes não tem um mando de campo porque vai ter um show. Lá em 10 minutos eles montam o palco, tem apresentação, nos outros 10 desmontam, vamos pro segundo Exatamente. tempo, o jogo continua. Exatamente. Então, lógico, tem estrutura diferente, mas isso fica um exemplo para os nossos clubes, para os nossos dirigentes. Um modelo interessante para seguir, para adotar também. pra e gente... uma outra coisa até complementar interessante, às vezes assim, um time fica 5 anos na fila e aqui no Brasil isso é sinônimo de você criticar a administração. Já arranca o técnico, vamos mudar, muda todo mundo. vamos depredar, quebrar sala de troféu, pichar. Atlanta é uma cidade que sofre aparentemente uma maldição, porque de todos os times nas ligas profissionais, somente em uma única oportunidade o Atlanta Braves no beisebol ganhou um título na World Series. Só que para Hawks isso Nada, Flames nada, Thrashers nada. nada, Green nada. Tem times com 50 anos esperando um título lá e nada. O Falcons. O Falcons, 50 por exemplo, temporadas. 50 temporadas. 50 Agora, temporadas. para os Braves ganhar, eles ganharam 10 vezes o título de divisão, foram para a World Series mais 4 vezes e conseguiram ganhar só uma vez. Isso aqui seria o motivo de você queimar o estádio, o técnico, a família Nossa, e o cachorro. Ah, mas lá E acho lá que eles há um valorizam. respeito e um entendimento Não. de que eles brigam para serem melhores Uma- aos poucos. Uma curiosidade só, acho que talvez seja o grande tabu, ainda que não foi quebrado do Super Bowl, é que nenhum Super Bowl na cidade ainda não teve um time naquela Representante cidade. da casa. Exato. Então, Houston, Texas sendo bom, não teria condição de você ir pro Super Bowl com Brock Osweiler, né? Não teria jeito. não Qual teria foi a como. última final, o último Super Bowl que teve o dono da casa? Nunca. Não, o Existe. dono da casa, Não, existe. o dono da casa não Já tem. teve. Se eu não me engano, acho que o Los Angeles Rams. Talvez, chegou talvez, a jogar. talvez, mas acho que só, não Eu acho. faz muito tempo que não tem o dono É. da casa. Mas realmente existe essa maldição mesmo. Existe, né? Existe essa maldição E mesmo. quem vocês acham que vai ser da torcida? Claro, que é uma coisa sempre homogênea, porque não, a gente acabou de falar, nunca é a cidade do dono da casa, mas quem vocês acham que a torcida vai estar ali? Quem vai predominar da torcida lá em Houston? Se depender de Houston, o New England eliminou o Houston no playoff. Então a torcida deve ficar
grande parte Eu acho que pela New Atlanta England Falcons. atualmente talvez seja o time mais odiado da Sim, NFL. sem dúvida. Mas tem uma torcida maior que a torcida do Atlanta Falcons. Então. E a torcida do Super Bowl não é uma torcida local, né? tem. É um ingresso pra... E eu acho que também tem um fato, como o Atlanta nunca ganhou e tem essa dificuldade, eu acho que isso vai motivar um pouco mais os torcedores de Atlanta a irem até o Super Bowl. Mas é óbvio que quem está de outras localidades vai estar a favor do Atlanta do que pro New England. Isso é fato. Então- torcedores do Giants jamais vão querer ver Tom Brady ganhando de novo um anel. Acho que tem essa coisa, né? Se o Tom Brady... Essa disputa tem algumas coisas interessantes, né? Tem o Tom Brady lutando pra dar um cala-boca, assim, no Roger Goodell, que é o comissário que barrou ele os 4 primeiros jogos. Se ele ganhar, ele vai passar Joe Montana, vai ter 5 anéis. O Goodell vai ter que entregar o troféu pra ele. Exatamente. Se bem que o Goodell já falou que é uma honra. certo? É uma honra, claro que é uma honra. Sim, claro. Pois não. E por outro lado, vendo toda a história do Tom Brady, a gente até tava falando disso, pô, é bacana, né? Um cara que teve uma história tão louca de draft e tudo mais, pô, aquele cara ser o maior jogador vitorioso da história do Super Bowl, é uma coisa muito louca. Bem, o nosso tempo tá acabando, vamos fechar aqui então a palpite de cada Ai, um meu aí. Deus do céu. Não Vamos tem lá. programa semana que vem. Eu sou bom de palpite, hein? Eu vou Vamos falar, lá, eu vou vamos lá, cravar vamos lá. primeiro. Falcons ganha Primeiro com é o campeão. Se quiserem palpitar o placar, ok, mas só quem leva. Quiser indicar Não, o pra mim, é legal também. pra mim, quem vai ganhar vai ser o Falcons com 5 pontos de diferença. Eu acho que o New England Patriots vence. Vai ser um jogo muito apertado. Vai ser um jogo muito apertado, diferença de 3 pontos só. Uou. Eu também vou no Atlanta com diferença bem pequena, nos 5. Vou nos 5 pontos também. de Gostou, né, diferença. do meu palpite, né? Eu acho que vai ter dancinha do Blank no finalzinho, com o Santaninho vermelho lá. Eu acho que vai ser legal e o bicho se bobear, deixa É o ano das novidades, a né? herança pra família, porque o bicho vai tão próximo. Eu torço pelo New England, mas eu acredito que seja um jogo equilibrado, que quem fique com a última posse de bola ganha o jogo. Espero que seja o New England por 3 pontos de diferença. E o detalhe é que daí vai mudar. O Donald Trump vai receber os amigos, Tom Brady, Bill Belichick na Casa Branca. Na Casa Branca. Sim, vai receber. Até no vestiário, no armário do Tom Brady, acharam um boneco, o slogan da campanha do Trump. Meu Deus, só por causa disso agora eu sou Falcons desde pequenininho. E acredito que daí vai mudar, não vai ser uma protocolar visita, mas eles vão passar o dia lá. Fazer um o Tom churrasco, Brady vai jogar né, golfe lá pagode, na comida Casa mexicana. Branca, assim. E a sua, Bonini, seu palpite pra fechar? Bom, eu vou torcer. Bom, eu vim com essa camisa porque eu não tinha do Falcons, então é mais como representante do Super Bowl. Meu palpite é que o Atlanta Falcons vai ganhar. Matt Ryan vai ser MVP da temporada, MVP do Super Bowl. Julio Jones com mais de 300 jardas. O primeiro intervalo vai acabar com 17-3 para o Atlanta Falcons. Vão passar o rodo no New England. Nossa, bonita história, né? Seria bonito isso, né? Palpite, vai, é isso, acabou, é esse. Atlanta Falcons campeão do Super Bowl. É muito legal ver um time diferente também. Isso aí, então 3-2, é isso? 3 pro a 2, Falcons, 3 2 pro pro Patriots. Patriots. Tá bom, Maravilha. equilibrado. Gente, muito obrigado pela visita de vocês aqui na nossa Opa, bancada. Vamos esperar agora então domingo no Super Bowl ver quem leva. Assistam, com certeza vai ser um espetáculo dentro e fora, como sempre. Vamos ver quem vai mandar bem no intervalo e quem vai mandar bem nos dois tempos dentro de campo. É É isso, isso, pessoal. gente. Muito obrigado. Esse foi mais um Moneyball. Valeu. Fiquem aí. E não esqueçam, comentários, dicas, críticas aí aqui no nosso YouTube. A gente Vamos quer lá, saber vamos lá, quais são os palpites da Clicar, galera. é do isso. Super Bowl. Quero Gente, ver, hein? Obrigado, abraço. Vamos lá. Tchau, obrigado. Tchau, Tchau. tchau.